Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. Paulo Egídio, especialista em urologia, e me dedico ao tratamento das disfunções sexuais masculinas há mais de 28 anos. Hoje vou falar de uma dúvida muito comum, mas que poucos homens têm coragem de perguntar. Se masturbar pode entortar o pênis? E mais, existe um jeito certo de se masturbar para que o pênis não entorte? Esta pergunta é importante porque muitos homens só procuram o urologista quando percebem um caroço, uma dor à ereção, um aparecimento de uma curvatura ou uma mudança no formato do pênis. A masturbação por si só não deve ser tratada como a causa. O problema está mais relacionado ao forçar o pênis ereto. Fique comigo até o final, porque eu vou explicar quando a masturbação é segura, quando você pode machucar o pênis e qual a relação do trauma peniano com a doença de Peyronie. Não deixe de se inscrever no canal, dê o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos ao vídeo. Masturbação entorta o pênis? A masturbação, feita de forma correta, ela não é responsável para o pênis entortar. O desenvolvimento da doença de Peyronie, uma deformidade adquirida no pênis, está relacionada a forçar o pênis ereto. Isso não necessariamente numa relação sexual, mas pode ser numa masturbação, pode ser você dormir de bruços e ter uma ereção noturna forçando o pênis, ou se você tem uma ereção noturna, rolar sobre o seu próprio pênis ereto e pressioná-lo contra o colchão, ou ter uma ereção com o pênis totalmente torto debaixo da calça e de uma cueca justa. Isso também pode forçar o pênis ereto. Então, todas as condições com o pênis ereto que force ele pode ser um gatilho para o desenvolvimento da fibrose da cicatriz decorrente da doença de Peyronie. Hoje, mais especificamente, eu vou falar da masturbação segura, que não traria risco para você desenvolver a doença de Peyronie ou desenvolver uma curvatura, uma retração, um afinamento do seu pênis. Vou contar casos de vivência de consultório, de pacientes que traumatizaram o pênis na masturbação. Por quê? Porque forçar o pênis ereto durante a masturbação. Esfregar por exemplo, no colchão, esfregou numa almofada, forçando o pênis ereto. Por quê? Na prática, ninguém ensinou você a se masturbar. Ou se ensinou, cada um aprendeu de um jeito, e não necessariamente a forma segura. Nesse espaço, nós vamos falar de masturbação segura, para não traumatizar o seu pênis. Um outro exemplo que eu vivenciei em consultório, porque eu estou há 28 anos só fazendo essa área, é um paciente jovem que me procurou que ele não tinha experimentado ejaculação e orgasmo ainda. E eu perguntei, mas você se masturba? Ele falou, doutor, me masturbo, mas não consigo. Verifiquei se ele tomava alguma medicação antidepressiva que podia retardar e não ter o orgasmo. Não tomava nada. E eu resolvi perguntar para ele como ele se masturbava. E dei um modelo do pênis, para ele mostrar para mim como ele se masturbava. Ele falou, masturba assim, doutor, na haste peniana, não friccionando a glande, que é a parte mais sensível. Ou seja, ele não conseguia chegar ao orgasmo porque não estimulava de forma adequada a sua glande. Então orientei ele uma masturbação de estímulo maior sobre a glande e ele resolveu a sua situação, passou a ter orgasmo e vida normal. Mas vou falar também da masturbação segura para não traumatizar o pênis. O pênis ereto é quando ele fica vulnerável a desenvolver a doença de Peyronie, mais propenso, mais chance. Por quê? Ele está pressurizado, então movimentos bruscos para o lado, para qualquer lado, ou forçar com muita força, você está produzindo trauma na estrutura interna do pênis. Então, mas como eu me masturbo de forma segura? É não forçar o pênis. Mas como não forçar o pênis? Primeira coisa, lubrificação. Numa relação sexual normal, você penetra só depois de estar lubrificado. Não é lubrificação sua, da parceria. Então, primeiro ponto, você vai se masturbar, você tem que acrescentar um lubrificante. Seja gel ou seja base oleosa. O gel, com uma certa quantidade, para deslizar e você estimular a glande, que é a parte mais sensível. Agora, estimular a glande, você não precisa levar o pênis e nem qualquer objeto que force o pênis ereto. Que isso sim produz trauma. Isso sim pode produzir a doença de Peyronie. Se você simplesmente pressionar a glande com a palma da mão, com uma certa pressão, não exagerada, e lubrificado para ter um bom estímulo, você vai ter uma masturbação segura, sem dano ao seu pênis, que poderia desenvolver uma doença de Peyronie, uma curvatura no pênis. Um outro ponto.
O paciente que sempre teve a pele que cobriu a glande. Então, o movimento de estimular a glande na cabeça dele não é a palma da mão, é levar a pele para cima e para trás. Aí, curiosamente, o doente operou a fimose e ficou com a glande descoberta. Aí ele pergunta, doutor, como eu vou me masturbar agora, que eu não tenho mais pele? Ele acha que a masturbação precisa da pele. Como eu falei, a palma da mão lubrificada, estimulando a glande, não precisa da pele, tendo ou não tendo a pele. Então, muitos pacientes, por um desconhecimento total de masturbação, quando tiram a pele, falam, doutor, como é que eu vou me masturbar agora, que eu não tenho mais a pele? Então, são essas orientações pequenas que fazem a diferença. Uma vez, num grupo de amigos do meu filho, perguntei num café da manhã que estava com ele, para cada um, eles não estavam esperando se eles sabiam se masturbar. E curiosamente eu cheguei à conclusão que a maioria não sabia, porque ninguém ensina. Outro detalhe, a maioria não usava lubrificantes para se masturbar, forçava o pênis na mão sem lubrificante. Então, quando eu ensinei essa forma simples, que eu estou compartilhando com vocês, um dos amigos mandou uma mensagem pro meu filho muito curiosa. Falou, agradeço o seu pai, porque agora com as orientações dele, eu estou aproveitando 100% das minhas masturbações. Ou seja, isso ainda é tabu, isso ainda é pouco compartilhado, mas é muito importante. E espero que a partir de agora, isso seja um ensinamento para qualquer geração, dependendo do mais novo ou mais velho, para que faça de forma correta, sob orientação de um médico. Uma outra questão, masturbação frequente, de forma exagerada, várias vezes ao dia, pode causar um problema? Problema de ordem psicológica. Pode sim. Às vezes é uma compulsão para reduzir a ansiedade e se masturbar. Se você está fazendo de forma compulsiva, com vídeos, eu recomendo que você procure um apoio psicológico. Porque pode ser um viés que você está obtendo para diminuir sua ansiedade, mas com uma orientação psicológica você vai se beneficiar para não ser a válvula de escape a masturbação exagerada. O problema físico, se foi lubrificado, não forçar o pênis ereto, não é um problema físico que é o fator preponderante. É mais a questão de isso virar uma compulsão e atrapalhar o seu trabalho, atrapalhar o desempenho das atividades diárias. E isso no seu psicológico, quando você enfrenta situações de estresse ou ansiedade, você busca se masturbar como forma de escape. Isso que tem que ser evitado, ou se você estiver nessa situação, você precisa de um apoio psicológico. Eu vou explicar agora formas erradas de se masturbar. Primeiro ponto, não lubrificar. Então, se você pega e vai friccionar o pênis sem lubrificação, você pode machucar a pele, você pode forçar o pênis ereto, danificando as estruturas internas do pênis. E jamais usar objetos, como esfregar no colchão ou uma almofada, forçando o pênis ereto. Outra forma, masturbar levando a pele para cima e descendo, pele para cima e descendo, como se precisasse da pele para se masturbar. A questão principal é a fricção, não necessariamente com a pele, mas com a palma da mão, por exemplo. Então, quem tem pele e quem é operado de fimose que não tem pele, pode se masturbar da mesma forma. Esquece a pele, lubrifica a mão e se produz uma compressão e um estímulo na glande. Então você, dessa forma, independente de ter ou não ter pele, você vai saber se masturbar de forma correta. Uma outra forma errada, como já presenciei um paciente jovem, ele falava que tinha dificuldade de ter orgasmo na masturbação e não tinha tido relações ainda. Dei um exemplo, perguntei como ele se masturbava. Ele manuseou a haste peniana, não tocou a glande. Por isso que ele tinha dificuldade de ter orgasmo. Agora, vou te ensinar como se masturbar de forma correta. Alguns princípios. Um deles, o pênis ereto não pode ser forçado nem com a mão, nem com uma almofada, nem esfregar no colchão. Pênis ereto tem que respeitar e só manusear, sem forçar para os lados. Mas o manuseio não pode ser a seco. Você tem que lubrificar, seja lubrificante à base de gel ou base oleosa, não importa. Você vai puxar a pele para trás, porque a masturbação não depende de ter ou não ter pele. E com a palma da mão, você vai tocar a glande, dar uma pressãozinha nela, de maneira que aumente o atrito e você só faz movimento de para trás e para frente, para trás e para frente. Obviamente, sobre estímulo erótico, até você ter orgasmo, sem forçar ele para as laterais. Detalhe outro, faz diferença ser com a mão direita ou ser com a mão esquerda? Não faz diferença. Portanto, basta a fricção, a lubrificação, não forçar o pênis ereto e tanto faz ser com a mão direita ou com a esquerda. E erotizando para que você permita você chegar ao orgasmo. Porque o orgasmo é uma sensação entre as orelhas, é no cérebro. Ejaculação é eliminar o sêmen e está entre as pernas. No geral, ejaculação e orgasmo andam juntos, mas ao longo da vida não necessariamente estarão juntos.
Se você ainda tem dúvidas sobre a masturbação, não deixe de nos enviar uma mensagem no WhatsApp ou responder um formulário do nosso site. Será um prazer falar com você. Conte comigo, estamos juntos.